Charlie Kirk, eu creio que é essa a pronúncia do nome do rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos. Faz alguns dias que está queimando em meu coração aquela vontade de falar algo sobre esse rapaz, mas eu não podia falar sem antes conhecer a pessoa, o que era que ele falava tanto, porque para nós aqui no Brasil, né, a maioria, infelizmente ele não era tão conhecido, né? Ele era realmente digamos assim, um astro pop do cristianismo lá, né? Ele defendia muito da sua visão de família, de ministério, do pai, né, na família e tudo mais, enfim. Ele era muito ferrenho nesse sentido. Tinha algumas coisas que ele era mais rígido, né? Porém, é claro que quando se ministra o evangelho, sempre vai confrontar as pessoas de uma forma que esse confronto pode trazer algum tipo de radicalização, e acontece mesmo, sem contar que a mídia sempre vai jogar como extremistas aqueles que pregam uma mensagem que vai de encontro às culturas, o woke e tantas outras que se levantam para destruir principalmente a família no mundo inteiro. Mas algo me chamou a atenção, um comentário, ele dizia assim, esse Deus de vocês, ele não cuida de vocês não, sabe? Como dissesse assim, esse Deus de vocês deixa vocês morrerem à torto e à direita, né? Se nós formos olhar na história do cristianismo inteira, há muitos e muitos cristãos que vieram antes de nós, eles morreram, por exemplo, os próprios discípulos, eles morreram, eles foram assassinados das formas mais cruéis, mas em todos esses indivíduos reinava em seu coração a sede de fazer a vontade de Deus, porque eles ansiavam não por esta terra aqui, mas pela terra gloriosa que há de vir, que é o grande céu de glórias prometido por Cristo Jesus. Ele voltará. Essa é a realidade que deve estar arraigada em nosso coração. Esta é a certeza espiritual que move todo e qualquer cristão nesta terra. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, enfim, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele voltará, essa é a realidade. Está havendo um avivamento espiritual, meus irmãos. Está havendo. Nas faculdades dos Estados Unidos, eles estão fazendo reuniões gigantescas em oração. Em outros momentos, quando líderes dessa forma eram assassinados, eles queimavam prédios, eles faziam badernas, eles saíam por todos os lugares depredando e fazendo todo tipo de atrocidade. Pois bem, os cristãos estão se reunindo em oração e a coisa está se transformando em algo gigantesco e mundial. Na Coreia do Sul houveram protestos em favor da liberdade de expressão. Em Londres há relatos de que no mínimo 1 milhão de pessoas foram às ruas para pedir ali liberdade de expressão também. Então é um movimento de comoção mundial e não apenas nos Estados Unidos. Por quê? Porque um jovem ousou a perder a própria vida falando do evangelho. E isso me tocou profundamente. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos limitamos a pregar um evangelho limpinho, um evangelho transformadinho, muito, sabe, fora do reformado, um evangelho que não confronta, um evangelho que não te tira do teu lugar, que não transforma a vida, mas um evangelho que acalenta o coração e que tenta trazer às pessoas não uma mudança de vida, mas simplesmente uma busca por coisas materiais que tentam preencher o seu vazio existencial. Esse evangelho, ele não transforma de verdade. O evangelho que transforma é aquele que confronta, é aquele como João Batista que confrontava até reis, é aquele de Jesus Cristo que confrontava as pessoas a buscá-lo para que houvesse uma mudança interior, tal qual essas pessoas passassem a buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, as coisas que eram concernentes a Deus, em detrimento das coisas que são deste mundo passageiro e caído. Nós precisamos voltar ao evangelho que confronta,
ao evangelho que transborda o nosso ser e nos faz levantar e buscar algo diferente das nossas próprias vontades. Esse é o evangelho de Cristo, sabe? Nós não precisamos, de certa forma, combater as pessoas com ideias deste mundo, mas ideias bíblicas, ideias transformadoras, ideias que buscam a verdade além dessas coisas que o mundo oferece. A verdade de Cristo, ela prevalecerá. O mundo precisa conhecer o Cristo a quem servimos. E se infelizmente muitos de nós temos que perder a vida neste caminho a seguir, infelizmente é um preço a ser pago pela eternidade que já nos está garantida. O nosso coração, ele está em Cristo Jesus, crucificado na cruz com ele. E é isso que significa: a nossa vida não é mais importante do que o ministério de Cristo em nós. Que Deus abençoe, que ainda ecoe por muito e muito tempo essa mensagem no coração, sabe, das pessoas que esse rapaz trazia. Que Deus abençoe a sua família, conforte o seu lar e faça da morte dele um instrumento mundial para que haja um despertamento espiritual em toda a igreja de Cristo quanto ao que ele está pregando e naquelas pessoas que não estão buscando igreja. Há relatos de igreja nos Estados Unidos que cabem mais de 3.000 pessoas e que sequer chegavam à metade num dia de domingo, e que esse final de semana estava lotada de canto a canto, sem ter espaço para mais ninguém sentar. Que haja um reboliço do Espírito Santo através da obra, né, que Deus fez através desse rapaz no tão pouco tempo de vida que ele viveu. Que nós possamos ser servos fiéis de Cristo Jesus, para que mesmo em vida ou até em morte, Cristo seja glorificado em nós.